Eu queria muita atenção de todos vocês, atenção redobrada. O irmão Alecimar falou que tem dia que ele tem vontade de que ele não apanhe um pouco aqui, mas é difícil. E, na verdade, não é os irmãos que apanham, a gente também que está pregando aqui. A gente já apanhou quando vem aqui, né? Mas eu tenho algo que eu considero bastante sério, principalmente nos dias de hoje, as coisas que nós estamos vivendo. E eu queria compartilhar isso com vocês, mas antes de qualquer coisa eu queria orar. Amém? Quando a gente pede os irmãos para orar, os irmãos, às vezes alguém pode ficar perdido em relação a isso, mas é o momento de você pedir a Deus para que Ele abra o seu entendimento, pedir a Deus que Ele também nos capacite a falar. Nenhum de nós que subimos aqui, ou qualquer um que se considere ministro de Cristo neste mundo, tem capacidade, irmãos, por si mesmo, de falar a palavra de Deus. Quem somos nós para falar a palavra do Deus eterno? Isso é só pela graça de Deus. Então é o momento de nós pedirmos que Deus nos conceda essa capacidade de falar e aos irmãos de compreender o que será falado. Tá bom? Então vamos orar? Senhor Jesus, o Senhor está sentado no trono e tens o poder sobre tudo e sobre todos. Não há nada que saia do seu controle, não há nada a qual o Senhor não seja soberano. Nós estamos reunidos aqui nessa noite como igreja. Somos tão pequenos, ó Deus, tão limitados, mas somos tão felizes por saber que o Senhor é um Deus tão grande, tão bom, tão santo, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de graça. Nós te agradecemos, ó Deus. Senhor, neste momento nós te pedimos, eu peço que conceda a minha capacidade de falar a tua palavra e conceda aos meus irmãos a capacidade de compreender no seu íntimo, ó Deus, o que o Senhor irá nos falar nessa noite, para a glória do seu santo nome, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler aquela série de livros do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Pelo menos o filme você já viu, vai lá. Quem já viu o filme, As Crônicas de Nárnia? Na verdade, só tem, se eu não me engano, são só 3 filmes que fizeram, mas o livro, eles são 7 livros, né, completando uma história só. Tem um livro que eles vendem, que é um livro único, você contém todas as histórias. Por exemplo, em casa nós temos aquele que é fragmentado, né, são 7 histórias. No livro número 4, tem uma situação ali que é bem interessante, que ele narra a história de um príncipe chamado Príncipe Cáspia. E esse Príncipe Cáspia, ele cresce em um reinado onde o seu tio está governando. O reinado era para ser dele, mas o tio dele, que assassinou o pai dele, está reinando, governando. Ele coloca ali um tutor para poder ensinar ele, né, instruí-lo enquanto ele cresce. E esse tutor, ele começa a contar algumas coisas para esse príncipe, porque o cenário ali é um cenário de que esse rei, este governante, ele havia apagado todo o passado e toda a verdade do passado daquele reino. Então agora ele está reinando, construiu novos princípios, novos valores, ele está reinando em um novo sistema, e a maioria daquele povo não sabe que aquilo não era aquilo de verdade, era uma outra coisa. E esse tutor começa a falar dessas histórias com o príncipe Cáspia.
Aí desenrola toda uma história que depois ele vai fugir e começa toda uma dinâmica ali. Depois, se você tiver interesse, você lê. Muito bom, muito bom. Veja que nessa história há a ideia de que as verdades do passado são apagadas para que mentiras, que atualmente chamadas de verdades, fossem estabelecidas. Você vai encontrar isso em outros livros também. Por exemplo, eu estou lendo um livro agora do George, se eu estiver pronunciando errado, vocês me desculpem, eu sou péssimo com outras línguas. Um livro do George Orwell, alguma coisa assim. O segundo nome dele é muito difícil. Mas o livro chama-se 1984. Narra a história de ficção, cujo o protagonista é um cara chamado Winston, e ele está vivendo dentro de um sistema totalitário. O que é um sistema governamental totalitário? É um sistema onde as pessoas perdem todas as suas liberdades, de ir e vir, de expressão, e qualquer outro tipo de liberdade que você considere, tudo agora é por conta do governo. Então, ele narra isso, e uma das coisas que o livro vai mostrar é que aquele governo, que já estava ali, né, governando já havia muito tempo, ele havia apagado todas as verdades do passado. Pouquíssimas pessoas dentro daquele governo sabiam que a vida não era aquilo, que existia uma vida fora daquilo. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Mas isso é mais uma literatura onde narra o apagar de verdades estabelecidas para colocar no lugar mentiras. E a nova geração que vai nascendo, a nova geração que vai vindo ao mundo, eles começam a crescer em um sistema e eles não têm ideia de que o mundo não era aquilo, o mundo era uma outra coisa. Há um tempo atrás eu li um outro livro também, chamado Páginas da História. É um livro mais até voltado para pré-adolescentes. Na verdade, é um livro de história. Só que esse livro de história, ele vai passar por todos os períodos históricos, a história antiga, história medieval, a história moderna, a história contemporânea. Ele é dividido em 2 volumes. E só que todo esse passar pela história é dentro de uma história de ficção, né? São 2 garotos adolescentes que estão vivendo no ano de 2152, né? Imagino que hoje nós estamos em 2022. Esses garotos estavam vivendo em 2152 e eles estão numa excursão de escola, aonde eles encontram ali em um museu, tinha várias bibliotecas com vários livros, e eles encontram uma sala fechada. E dentro dessa sala fechada, né, na porta estava escrito que era restrito, mas já viu como que é adolescente, né? A curiosidade bateu mais forte, eles conseguiram de alguma maneira entrar naquela sala, e eles descobriram que ali o governo havia escondido tanto as escrituras como todos os livros acerca da Bíblia. Então eles estavam vivendo no ano 2152, toda a verdade de Deus já havia sido tirada de cena, a maioria das pessoas não tinha ideia do que era a verdade de Deus, ou do que é uma sociedade em que Deus havia estabelecido. Essas literaturas não têm a ideia só de transmitir uma historinha para a gente. Por exemplo, o C.S. Lewis, ele escreve Crônicas de Nárnia com a intenção de combater o sistema de mundo que ele vivia, na época que hoje está bem pior. Isso é tão real, que agora eu não estou citando literatura, agora eu vou citar para você o que é fato histórico real. Um cara chamado Mao Tse-tung assumiu o poder na China em 1958, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ele assume o poder na China e ele começa a governar, e ele tem um sistema de governo que falhou muito. E cerca de 40 milhões de pessoas haviam morrido de fome por causa da maneira de governar. Era um governo comunista. Quando ele viu que ele começou a ficar mal visto por causa disso, ele tem uma ideia. A ideia dele é usar a educação para promover uma revolução cultural.
cujo foco dessa revolução cultural era apagar o passado da China. Agora eu não estou citando literatura, estou te citando um fato histórico. Então todo o passado da China, a intenção dele era apagar toda a história antiga da China, para que todas as gerações futuras pudessem acreditar que o mundo era aquilo que eles estavam vivendo. E eu vou dizer uma coisa para você hoje, é justamente isso que nós estamos vivendo. Todas essas ideologias e essas confusões, né, em época de eleição como nós estamos agora, aparecem mais postagens ainda sobre essas coisas. O que vocês estão vendo ali é justamente isso. É o trabalho, é o empenho, é a dedicação dos filhos das trevas de apagar a verdade de Deus e estabelecer uma sociedade de mentiras, onde não existe Deus, onde não existe a palavra de Deus, onde não existe princípios de Deus, onde não existe os valores de Deus e onde não existe o povo de Deus. É isso que eles estão querendo hoje. É isso que você está vendo hoje. Quando nós estamos diante dessas ideologias, nós estamos diante desse plano. O que é comunismo? Comunismo basicamente é isso. É o trabalhar para apagar tudo que é Deus e tudo que pertence a Deus. É tirar Deus de cena e é tirar tudo que Deus construiu, da forma que Deus construiu, de cena, até que eles obtenham um novo mundo. Nós estamos vivendo esse cenário. É por isso que eu digo que essas literaturas, elas não foram escritas para entreter. Não é um entretenimento. Eles estão atacando algo que está acontecendo. Então eu queria dar para vocês nessa noite, começar assim, eu vou começar dando a vocês essa noite algumas verdades base da sociedade. A primeira delas, Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. Eu estou falando de coisas que para vocês que estão ouvindo aqui hoje, talvez sejam coisas muito lógicas. Muito lógicas. Mas daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dizendo essas coisas. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... No princípio, criou Deus o céu. Então é a primeira coisa, e eu sei que para nós é lógica, mas daqui a pouco você vai entender por que eu estou dizendo essa coisa bem lógica para nós cristãos. Que no princípio criou Deus os céus. Então como é que surgiu os céus e a terra? Foram criadas por Deus. Não tem nada de Big Bang, não tem nada de nenhuma dessas teorias pregadas por aí. A verdade é essa, que no princípio criou Deus os céus. Olha uma coisa para você ver em Atos, capítulo de número 14. Atos de número 14. Atos de número 14 narra o período em que Paulo teve ali em Listra e Derbe, eram cidades, eles estavam ali, e acontece em um momento em que Paulo ele vai orar por um homem que estava aleijado, nasceu aleijado, era aleijado de nascença, e quando Paulo estava ali com Barnabé, quando aquele homem é curado, o povo daquela cidade logo interpretou o seguinte, olha no versículo de número 11,
Vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo na língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até... Então eles olharam para Paulo e Barnabé e disseram assim: foi Deus que desceu aí e tomou um corpo de carne. Verso 12: chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Mas logo Paulo ficou revoltado com aquilo. Paulo vai dizer assim: gente, vocês estão loucos, não tem nada disso não. Aí ele vai explicar, verso 15: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles... Quem é o Criador de todas as coisas? É Deus. Verso 16 ele diz assim: o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu, colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então é a primeira coisa que para nós cristãos é muito lógico: Deus é o Criador de todas as coisas. Não foi uma explosão que gerou todas as coisas. O ser humano não é aquele que veio do mesmo ancestral dos macacos e foi evoluindo e chegou no que é hoje. Isso tudo é um monte de mentiras. Não é isso. Segunda coisa, Gênesis capítulo de número 1, agora o verso de número, acho que 25 ou 26. Gênesis capítulo de número 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrastam sobre a terra. Então a segunda coisa, a primeira, Deus é o Criador de todas as coisas. A segunda coisa é, Deus criou o homem com propósito. Deus criou o homem com um propósito. Outra lógica, né? Lógica para nós cristãos. Eu vou mostrar para você que isso não está tão lógico na sociedade mais. Mas Deus criou o homem com um propósito. Olha como que ele começa o verso 6. Então disse Deus: façamos o homem a nossa o quê? Imagem. Imagem. O que é o ser humano? O ser humano é uma imagem. Talvez antes de você vir para aqui hoje, você foi à frente do espelho. Foi ou não foi? Se arrumar. Dificilmente, eu acho que ninguém hoje se arruma sem olhar no espelho, né? Então você foi à frente do espelho. E quando você foi para frente do espelho, o que é que você viu ali? Uma imagem. Se você não existisse, aquela imagem existiria? Não. O que que aquela imagem está mostrando? Quem é? O você que está do outro lado ali. Então quando o texto em Gênesis diz que Deus nos fez a sua imagem, ele está dizendo que Deus nos criou com um propósito. E o propósito é que nós, como seres humanos, revelemos a imagem de Deus. Isso é o mesmo que dizer que nós fomos feitos com um fim e objetivo. Isso é, o objetivo final da vida de todo ser humano é glorificar a Deus e tornar Deus conhecido. Esse é o propósito da nossa existência. Qualquer um de nós que não estivermos vivendo desta maneira, para fazer Deus conhecido, para fazer Deus a sua glória conhecida entre o mundo, então nós não estamos vivendo o que nós devíamos estar vivendo, que é viver uma vida que glorifique a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: geralmente o ser humano é muito metido, né?
O ser humano é muito metido. Já viu quando tem pessoas que dizem assim, eu sei quem eu sou? Já viu? Não tem gente que diz assim, numa arrogância, eu sei quem eu sou. Eu vou dizer para você, qualquer pessoa que disser para mim, eu sei quem eu sou, mas essa pessoa não voltou-se a Deus em arrependimento, eu vou dizer para você, essa pessoa está enganada, ela não sabe quem é. Porque você é uma imagem, e não pode saber quem é, se você não voltar para aquele que gerou essa imagem. Qualquer ser humano que não voltar para Deus em arrependimento, em humilhação, ele não sabe quem é. Ele até pensa que sabe quem é, mas ele não sabe quem é. A única forma de um ser humano saber quem ele realmente é quando ele se volta para Deus, porque ele é uma imagem, e a imagem do Deus Criador. Se nós não nos voltamos para Deus em arrependimento, nós não sabemos quem somos. É impossível saber quem você é, se você não voltou para Deus em arrependimento e humilhação. Deus é o Criador de todas as coisas, e Deus criou o homem com propósito, o fim e objetivo de glorificá-lo, e de fazê-lo conhecido por meio da sua maneira de viver. Isso é o porquê você existe. Se você é do tipo que já perguntou alguma vez, por que eu existo? Deus está aí a resposta. Você existe para glorificar a Deus. E qualquer coisa que nós vivamos que não vise glorificar a Deus, é pecado. Olha para você ver Salmo de número 39, 139 aliás. Salmo 139. A partir do verso de número 13. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda... Então antes que nós fôssemos, Deus já nos conhecia. E esse Deus que nos conhecia antes de sermos formados no ventre de nossas mães, Ele já escreveu todos os nossos dias para nós. Isso significa dizer que todo ser humano, ele existe, ele está neste mundo por um propósito. E o propósito é este: glorificar a Deus e torná-lo conhecido. Este é o propósito da minha vida. Este é o motivo da minha existência. Esse é o motivo da sua existência. Deus não fez seres vazios. Deus não me fez e disse, se vira, agora vai lá, faz o que você quiser. Não, Ele diz, eu criei você com um propósito. Há um propósito na sua existência. E olha que coisa maravilhosa que Ele diz, que, olha o verso 16, teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim, no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia, né? Hoje existe uma discussão sobre até que idade fetal pode se abortar, não tem discussão sobre isso. Ele está dizendo que ainda estava informe, e Ele já tinha escrito todos os dias para nós. Então como é que vem com essa ideia de não existe motivo para aborto? Todos nós nascemos com um propósito. Escute isso, irmãos, guarde isso no seu coração. Você não está neste mundo por acaso. Mas se nós vivemos neste mundo como se estivéssemos aqui por acaso, nós vamos ter que pagar por isso diante de Deus.
Olha outra coisa, volta em Gênesis capítulo 2. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Segundo, Deus nos criou com um propósito bem definido. Gênesis capítulo 2. Verso 18. Terceira coisa aí. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja, far-lhe-ei uma adjuntora, uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe corresponda. Então, primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas. Segunda coisa, Deus nos criou com um propósito. Terceira coisa, Deus ele vai criar agora a instituição que nós chamamos de casamento. E dentro deste casamento, os papéis estão muito bem estabelecidos. Deus estabeleceu o papel para o homem e Deus estabeleceu o papel para a mulher. Deus, escute isso, grave isso, daqui a pouco você vai entender por que eu estou dizendo essas coisas. Deus estabeleceu. Deus estabeleceu. Guarde isso. Deus estabeleceu. Papel para o marido, papel para a esposa. Deus estabelece para a mulher que ela seja ajudadora, auxiliadora, o que Paulo vai chamar na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, ele vai dizer que essa mulher deve ser submissa, ou seja, está debaixo da missão deste homem. E o texto vai estabelecer o papel do homem como cabeça ou autoridade sobre a mulher. Mas hoje distorceram o significado de autoridade, né? O que é um homem ter autoridade sobre a mulher? Eles já imaginam que é algo ditatorial, é o homem mandão. Não é isso que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu o homem como cabeça ou como autoridade sobre a mulher. Como que funciona essa autoridade? Essa autoridade está pautada em cuidar, guardar, prover, instruir. É assim que o homem exerce sua autoridade sobre a mulher. Ele não é o manda-chuva da casa, mas ele é o protetor, o provedor e o instrutor da sua casa. Esse é o papel de autoridade do homem. Quando o homem, ele entende o seu papel, e ele está com uma mulher que não entendeu o dela, isso vai dar um problema, porque o homem, ele vai suprir, ele vai cuidar, ele vai exercer os seus papéis, enquanto uma mulher está pouco se lixando para isso. Ela prefere dar ouvido ao feminismo, que a gente tem que ser igual. Não é igual. Tem um papel do homem e um papel para a mulher. De igual modo também há um grande problema, quando mulheres querem ser submissas. Isso é, está debaixo da missão de um homem, mas um homem que não sabe nem qual é a sua missão. O cara está mais perdido do que cego em tiroteio. Você pergunta para ele, qual é a sua missão? Está muito bem definido, muito bem estabelecido o papel do homem de ser autoridade sobre a mulher, nesse sentido que eu te falei, não no sentido que estão dizendo por aí, nesse sentido que eu te falei, sendo o provedor, o protetor, o instrutor do seu lar, da sua casa, e o papel da mulher de estar debaixo dessa missão, de estar junto com esse homem nesta missão. Deus então vai prover a este casal filhos. Deus vai prover filhos a esse casal. E esse casal agora junto como pais, eles vão criar esta criança no temor do Senhor. Por quê? Porque tem um momento onde eu vou embora, onde a minha esposa vai embora, e quem vai dar continuidade à revelação da glória de Deus? A minha filha. O que é criar filhos, irmãos? Criar filhos nada mais é do que prepará-los para continuar glorificando a Deus, porque eu e minha esposa, porque você e o seu marido não estarão mais aqui. Então os nossos filhos serão preparados para continuarem glorificando a Deus, aquilo que nós fazíamos. Logo os filhos também têm seus papéis. Vai comigo, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3.
Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Veja como está tudo muito bem definido. E eu repito, Deus é quem estabeleceu todos esses papéis. Capítulo 3, a partir do verso 18. Vós, mulheres, sede o quê? Sujeitas ou submissa aos vossos próprios, como convém no Senhor. Então a mulher deve estar debaixo da missão do marido, como auxiliadora a este marido em sua missão. Aí no verso 19, vós maridos, fazei o quê? Amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Verso 20, vós filhos, obedecei em tudo vossos pais, pois isto é agradável ao papel estabelecido para os filhos também. Verso 21, vós pais, não irritei aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe uma forma de irritar os filhos? É deixar de cumprir o nosso papel de pai para com eles. Isso é uma forma de irritar os filhos. Irritar os filhos não tem a ver com fazer cosquinha no filho, tá? Olha, você está irritando o filho, Deus falou para não irritar o filho, não está falando disso. O que ele fala de irritação aqui, é justamente quando o pai deixa de cumprir o seu papel para com os seus filhos. Ele não doutrina os filhos, ele não é exemplo para os filhos. Quando você faz isso, você está irritando os seus filhos e fazendo eles perder o ano. Pensa numa coisa mais desanimadora para filhos, quando ver os pais dizendo que é crente, mas não se comportam como crentes. Pensa numa coisa desanimadora para filho. É até loucura esperar que os nossos filhos no futuro, eles obedeçam a Deus, eles queiram amar a Deus, se eles têm pais que não amam a Deus, que não obedecem a Deus e que fingem de ser crentes. Isso é irritar os filhos. Não está falando de fazer cosquinha no filho. Os papéis estão muito bem estabelecidos. Muito bem estabelecidos. Então a primeira coisa, Deus é o Criador de todas as coisas. Segundo, Deus nos criou indivíduos com propósitos. Terceiro, Deus ele nos une em família. E a quarta coisa, todas essas famílias vão formar o que nós chamamos de sociedade. E essa sociedade, ela vai receber a servidão ou serviço dos governantes que Deus estabelece para poder cuidar dessa sociedade formada pelas famílias. Entenda uma coisa, olha Romanos capítulo 13. Os governantes, ou se você quiser chamar o Estado, ele tem papéis bem definidos por Deus. Bem definido por Deus. Romanos capítulo 13. A partir do verso número 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Olha o verso 4, pois ela, as autoridades, é ministro de Deus para o teu bem. Então perceba que nesse texto, as autoridades ou o Estado, ele traz dois papéis bem definidos por Deus. Primeiro, o Estado é servo de Deus a serviço dessa sociedade formada por famílias. E o primeiro papel do Estado é fazer o bem a essa sociedade.
E o que seria fazer o Estado fazendo bem a essa sociedade? Cumprindo com o seu dever de manter e de suprir as coisas do jeito que Deus criou. Então, a primeira coisa, o Estado ele tem que fazer o bem. E o bem aqui é do ponto de vista de Deus, não do Estado. Então o Estado tem que entender qual é o bem que Deus quer para a sociedade e fazer o bem que Deus quer para a sociedade. E o segundo papel do Estado é trazer punição para aqueles que querem ir contra ao que Deus estabeleceu na sociedade. Então são os dois papéis do Estado. Ele vai cuidar da sociedade e ele vai punir os malfeitores, aqueles que se colocarem como malfeitores na sociedade. São papéis bem definidos que Deus deu ao Estado, aos governantes. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Satanás, porque a fonte está aí. Satanás, por permissão de Deus, Satanás, ele tem um plano, e ele vai usar os seus servos para executar esse plano. Nós já lemos aqui, já pregamos aqui várias vezes sobre aquela profecia do livro de Daniel, que diz que seria no fim dos tempos, seria mudado tanto as leis quanto os costumes. Satanás, através dos seus servos, promoveria mudanças de leis, de costumes, isso é, de leis e de comportamentos. Talvez um dos principais, aí, do período da história moderna para cá, a coisa ficou bem pior. Não que antes fosse bom, mas que ficou bem pior, do período da história moderna para cá. Você vai ver um ataque muito mais direto e mais intenso a tudo que Deus estabeleceu. Dentro desse período você tem um cara chamado Karl Marx, que ele olha a sociedade e diz assim, poxa, mas a sociedade está abaixo de opressão. O que é que ele chama de opressão, gente? Quando as escrituras dizem que a mulher, que o homem é autoridade sobre a mulher, lembra que eu expliquei o que é a autoridade do homem sobre a mulher? Ele diz, não, mas que coisa é essa? Isso é opressão sobre a mulher. Ele vai olhar para os pais, cuidando bem dos seus filhos, instruindo os seus filhos no temor do Senhor, e diz assim, não, mas que coisa é? Isso é opressão sobre os filhos têm que viver do jeito que eles quiserem. Então ele começa a ver, do ponto de vista dele, que tudo na sociedade era um monte de opressão. Opressão aos trabalhadores, opressão dentro da família, e as instituições eram um monte de opressões. Ele diz assim, gente, a gente tem que destruir tudo isso. A gente tem que acabar com tudo isso. Entenda que o ateísmo de Marx é muito diferente de um ateu qualquer andando na rua por aí. Por quê? Porque tem gente que diz assim, eu sou ateu. O que é que isso significa para ele? Significa dizer, pô, eu não creio em Deus. Mas Marx não, ele diz assim, eu não creio em Deus, eu não quero que Deus exista na sociedade, e eu quero tirar tudo que é de Deus da sociedade. Então esse é o plano do que nós chamamos de secularismo. O que nós estamos vendo aí é um trabalho para destruir tudo o que eu preguei para vocês até agora. Destruir o papel do indivíduo, destruir o papel da família, destruir o papel do Estado. Tudo isso. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que Marx vai dizer, ele vai falar assim, olha, para essa destruição, ele vai criar uma coisa chamada materialismo. O que é materialismo? Materialismo é que tem o sentido de que tudo deve ser reduzido à matéria. Ou seja, não existe o transcendental, não existe o espiritual, tudo é matéria. Tudo que existe é isso aqui. Então vamos lá, gente. Se Deus não existe, tudo que existe é matéria, nós vamos começar a ter uma série de problemas. O primeiro problema, eu vou destacar para você, o primeiro problema. Se Deus não existe, por que tem mulheres sendo submissas a homens? Por que tem homens cuidando de suas famílias? Quem é que criou esses papéis? Se Deus não existe, quem que fez essas coisas? Se Deus não existe. Aí sabe o que eles vão colocar no lugar? Aí guarde isso. É por isso que eu disse para você, guarde aquela frase, que Deus estabeleceu essas coisas na sociedade. Por que eu estou dizendo que Deus estabeleceu? Olha, escute bem isso aqui. Se Deus não existe, então esses papéis só tem uma possibilidade para esses papéis. Esses papéis são construções sociais. Construções
sociais. O que significa dizer construção social? Significa dizer que ele acreditava que algum tempo na história a sociedade começou a construir essas ideias de um pai cabeça, de uma mulher submissa. E cá para nós, se isso é construção social, então quer dizer que se a sociedade construiu isso, logo nós também podemos desconstruir essas coisas. Aí logo ele coloca a sua ideia de, gente, a sociedade que construiu isso, Deus não existe, tudo que existe é matéria, tudo que existe é as coisas palpáveis, não existe Deus. Mas esse negócio de família, o papel do pai, da mãe, do filho, o papel do... Quem que criou isso? Ele diz assim, foi a sociedade que criou isso. Em algum tempo da história, que eu não sei, a sociedade começou a construir esses papéis. Sabe o que é triste, irmão? É que a gente vê até evangélicos, pessoas que se dizem cristãs, chamando hoje família de construção social. Quando você se refere à família como construção social, você está trabalhando para o outro lado. Você está trabalhando por um viés secularista. Porque família não é construção social. O papel que Deus nos designou como indivíduos não é uma construção social. Não foi o homem que em um momento da história disse, vamos criar isso aqui. Não foi isso. Deus criou todas as coisas e estabeleceu o indivíduo. Ele criou o indivíduo com propósito, estabeleceu a família, todos eles com seus papéis bem definidos, e não tem nada de construção social. E os próprios cristãos chamando hoje as coisas que Deus estabeleceu de construção social. Se Deus não existe, nós temos um grande problema. Porque se Deus não existisse, realmente seria nós, em algum momento, em nossa raça, em algum momento, que criou essas coisas. Dentro dessas ideias secularistas, você vai encontrar uma outra coisa. Você vai encontrar a ideia de que tem uma corrente filosófica que chama existencialismo. O que é o existencialismo? É a ideia de que todo ser humano, ele passa a existir sem nenhum propósito, e que você é livre para construir qualquer propósito que você queira na sua vida. Tem uma outra corrente filosófica também chamada niilismo. O que é a ideia do niilismo? O niilismo acredita que nada tem sentido. A vida humana não tem sentido, as coisas criadas não têm sentido, nada tem sentido. Agora cá para nós, irmãos, se nós somos seres humanos que não tem nenhum sentido, por que viver? Por que nós estamos aqui se nada tem sentido? Imagina você é cristão, você está aguardando novos céus e nova terra, você vive uma vida de comunhão com Deus, sua vida está cheia de sentido, porque Deus deu sentido à sua vida. Agora imagine uma pessoa que acredita que Deus não existe, que a existência não tem sentido. O que você acha que essas pessoas vão fazer? Ou elas vão suicidar, ou elas vão cair em imoralidades. Porque se Deus não existe e a existência não tem sentido, logo eu não tenho que prestar conta para ninguém, e eu posso fazer o que eu quiser. Agora você está entendendo por que a sociedade está se comportando como eles se comportam? Porque os caras criam essa ideia e joga na mídia. Aí a mídia vai produzir novelas, filmes, programas de TV. E a maioria dos cristãos, famílias cristãs, até os dias de hoje tem sido doutrinada, muitas delas doutrinadas pela TV. É família cristã que mantém a TV ligada em casa o dia todo. Depois quando a gente fala, o que está dando errado? O que está dando errado? Eles pegam essas ideias, depois de criadas, e dizem, joga na educação. Aí os nossos filhos vão para a escola, e quando chega na escola, é ateísmo o tempo todo, é relativismo o tempo todo, até que eles começam a crescer, e realmente começam a ver, que sentido tem eu ir na igreja com meu pai? Que sentido tem sentar ali e ouvir esse cara feio pregando? Que sentido tem nisso? Se Deus não existe, se não há sentido na existência, logo as pessoas vão começar a suicidar, e dizer, que trem louco, eu não vou ficar nesse... Não tem sentido, então por que eu estou aqui? Outros vão dizer, já que não tem sentido, vou fazer o que eu quiser. Aí sabe o que eles vão fazer? Entregar-se a todos os desejos da sua carne. Aí eu pergunto para você, não é a sociedade que a gente está vivendo? Ou eles suicidam, ou eles entram em imoralidade.
O máximo que conseguem, alguns poucos que estão restando hoje, é viver uma vida moral. Mas eu mostrei para vocês que Deus existe e que a vida tem sentido. E um sentido dado por Deus. Logo, se não existe Deus, então o Estado também não é servo de Deus. Quem é o Estado nessa condição toda? O Estado é o próprio Deus. Lembra que eu te disse aqui sobre o totalitarismo? Que é a ideia de que eles vão arrancando as liberdades, nossas liberdades individuais, nosso ir e vir, nossa liberdade de expressão. Eles vão arrancando todo tipo de liberdade que Deus confiou ao indivíduo quando o criou. Quando isso acontece, não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém falando sobre isso, mas já há hoje inúmeros discursos sobre isso. A ideia hoje que está sendo implantada é que os nossos filhos não são nossos. Aí você diz, não, realmente não é nosso, é de Deus. Ele diz, não existe Deus. Os filhos não são de vocês e também não é de Deus, porque não existe Deus. Esses filhos são de alguém. De quem que é o filho? Diz, do Estado. É isso que está acontecendo hoje. Com isso, eles estão fazendo a mesma coisa que eu disse para vocês no início. É uma luta para apagar todas as verdades de Deus. Você guarda isso aqui para mim? Nem precisou, voltou para mim, né? Isso é igual pombo, volta para o dono. Então preste atenção, é isso que estão fazendo. É uma luta para apagar toda a verdade de Deus. E as gerações que vão nascer nos dias de hoje, elas vão nascendo nesse meio e acreditando que o mundo é isso que a gente está vendo. Isso, olha que mundo, o mundo é assim mesmo? Mulher com mulher, homem com homem? É isso que é o mundo? Não, olha que mundo estranho, né? Será que nunca teve outra coisa? É isso que é o mundo? Eles olham o comportamento das pessoas e dizem, poxa, é assim que jovem age? E eles vão crescendo nisso, isso é o mundo, então, né, vamos seguir o curso do mundo. Para encerrar, irmãos, eu quero só destacar para você, qual é o papel da igreja de hoje, nesse cenário todo. Qual é o papel da igreja de hoje, nesse cenário todo? Porque existem inúmeras discussões. Existem inúmeras discussões. Pessoas acreditam que dizem, deixa com Deus. Deixa que Deus resolve isso aí. Outros vão dizer, é assim, é complicado, né? Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa, mas é complicado, né? Hoje, nos dias de hoje. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou mostrar para você qual é o papel da igreja nesse cenário. Se nós somos cristãos, esse é o nosso papel nesse cenário. Abra comigo, Salmo capítulo de número 60. Salmo capítulo de número 60. Verso de número 4. Eu queria uma outra tradução que não fosse a minha aqui. Uma tradução aí, algum homem aí com a voz bem poderosa. Lê aí para mim, na sua tradução aí. Tem outra tradução? Alguém que tem uma outra tradução? Pode ler aí para mim? Pode ser mulher também, com a voz de mulher. Eu vou ler a minha tradução para vocês, estão com vergonha. Deste o estandarte aos que te temem, para ser desfraudado ante ao arco. O que é estandarte, irmãos? O que é um estandarte? Quem sabe o que é um estandarte? Bandeira? Você tem uma tradução que diz bandeira? Lê aí a tradução aí.
Então olha o que ele está dizendo. Deste o que é estandarte? Bandeira. Deste-nos uma bandeira para ser levada pela verdade. Eu tenho uma tradução aqui, que é uma tradução chamada Reina Valera. Não é a Valéria não. Reina Valera. Que diz assim: deste aos que te temem uma bandeira para que a levantem pela verdade. Quem aqui teme a Deus? Quem aqui teme a Deus? Então eu queria te informar que você tem uma bandeira para carregar, para levantar pela verdade. Deus deu, a não ser que você não tema, a não ser que vocês não temam, mas se nós tememos a Deus, Deus nos deu uma bandeira para levantarmos em prol da verdade. E não só isso, olha o verso número 5: para que os teus amados sejam livres, salva-nos com tua destra e ouve-nos. Então ele vai dizer assim: Deus confiou aos que o temem uma bandeira para que eles levantem pela verdade. E depois ele diz assim: e por aqueles que, verso 5, e por aqueles que são amados, para que eles sejam livres. Livres. O nome dessa bandeira é Evangelho da Graça, Evangelho de Cristo, ou se você quiser, as verdades de Deus. O que Deus está dizendo aqui: eu dei à minha igreja uma bandeira, a bandeira da verdade. Você tem a verdade, e ele diz: então levantem essa verdade. Levantem essa verdade, levantem a bandeira pela verdade, levantem a bandeira pela família de vocês, levantem a bandeira pelos nossos irmãos em Cristo, levantem a bandeira por todos que hão de crer no Evangelho. Levantem a bandeira. Ele disse: ergam os crentes. Você está achando que quando Jesus orou e disse assim: Pai, eu os peço que não os tire do mundo, você estava achando que era para quê? Livre-os do mal, ou livre-os do pecado, livre-os de cair em tentação, mas não os tire do mundo. Por quê? Porque eles têm uma bandeira para levantar. Eles são crentes, eu dei a eles o meu Espírito, eu dei a eles a minha palavra, então que eles levantem essa bandeira, pela verdade, pela nossa família, pelos nossos irmãos, por todos que hão de crer no Evangelho. Como que eu faço isso na prática? Como que na prática a gente vai fazer isso? 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Entenda uma coisa, irmãos: não existe neutro, viu? Não existe neutro. Jesus deixou bem claro que não existe neutralidade nessa luta. Não existe pessoas dizendo assim: eu não tenho levantado a bandeira do Evangelho, mas eu também estou de boa aqui, eu também não levantei a bandeira do outro lado. O próprio Jesus disse assim: quem não é por mim, é contra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Só existe dois lados: ou você está de um, ou você está de outro. Não existe em cima do muro aqui. Não existe neutralidade aqui. Ou nós levantamos a bandeira do Evangelho, ou você está defendendo o secularismo, ou você está agindo como servo do diabo. Não existe neutralidade. Não existe quem não está, não estou de um lado nem do outro. Não. Não existe neutro. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Se você se acha neutro, então, você já se definiu, você está do outro lado, não do de Cristo. Primeira forma como nós levantamos a bandeira. Verso 27, 1 Coríntios 9, 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar o quê? Reprovado. Sabe, a primeira maneira de levantar a bandeira, a primeira forma de levantarmos a bandeira, é nós mesmos sermos praticantes da palavra de Deus, e não só ouvintes, como Tiago escreveu na sua carta.
Porque tem uma coisa muito séria, irmãos. Paulo, quando vai escrever no capítulo 2 de Romanos, ali no verso 23, 24 ali, ele vai dizer assim, olha, ele vai se referindo aos judeus, vai dizer assim, o nome de Deus até hoje tem sido blasfemado por causa de vocês. Por quê? Porque os judeus tinham um discurso que não condizia com a sua vida. Então a primeira maneira de levantar a bandeira do Evangelho é viver o que nós acreditamos e pregamos. É viver o que nós acreditamos e cantamos. É a primeira maneira de levantar a verdade, a bandeira da verdade, é sermos cristãos autênticos. Não estou falando sobre ser perfeito, mas estou dizendo sobre amar a Deus de verdade. Eu estou falando sobre amar a Deus a tal ponto que nada mais me importa a não ser a verdade de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? É a primeira maneira de levantar a bandeira, sermos cristãos autênticos, cuja vida condiz com o discurso. Segunda maneira, 1 Pedro, capítulo de número 3. Pedro, capítulo de número 3. Verso de número 15. Olha o que diz aí. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos, é o que eu acabei de dizer para vocês. Então ele vai dizer assim, primeira coisa, vocês precisam santificar a Cristo como Senhor em vossos corações. Ele está dizendo assim, primeira coisa, Cristo tem de estar reinando sobre você. Você não pode ser um servo rebelde e depois querer discursar na sua rebeldia. Ele está dizendo isso não. Primeira coisa, certifique-se de que Cristo realmente governa o seu coração, a sua mente, a sua vida. Certifique-se disso primeiro. Aí ele continua. Aí o que é que vem depois? Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então ele está dizendo, primeira coisa, certifique-se que Cristo reina na vida de vocês. Ele diz, e depois estejam então preparados para responder às pessoas acerca da fé de vocês. A maioria dos cristãos não estão preparados para responder acerca da sua fé. Grande parte dos que estão vendo agora aqui, e grande parte talvez de vocês que estão assistindo aqui, só depende do púlpito aqui para receber alguma palavra. A Bíblia de vocês nem sequer é aberta quando chega em casa. Vocês não buscam nenhum conhecimento de Deus por meio das Escrituras. Muitos, não estou dizendo todos, mas muitos ainda estão vivendo assim. E eu não digo isso para a vergonha de vocês, eu digo isso para o despertar de vocês. Entendam as doutrinas. Lembre que eu já disse que a primeira coisa é que Cristo esteja reinando em você. Mas a segunda coisa, entenda as doutrinas. Entenda sobre o Evangelho. Entenda sobre o pecado, entenda sobre a crucificação de Cristo, entenda sobre o novo nascimento. Entenda essas coisas. Quando vocês virem para a escola bíblica, não venham aqui dizendo, mas uma escola bíblica. Não, diz, eu vim aqui porque o Espírito Santo falará comigo e vai me deixar preparado para responder com temor e mansidão a todos que pedirem resposta da minha fé. Onde estão os cristãos que estão se preparando, irmãos? Os cristãos continuam vivendo como se eles fossem ficar aqui para sempre. Filho, mais uma vez, pela milésima, ou não sei quantas vezes já que foi falado isso aqui, eu repito, meu filho, você vai embora, a uma hora você vai embora, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas uma hora você vai ter que ir embora e prestar conta da sua vida diante de Deus. Eu olhava hoje para minha esposa, para minha filha hoje à tarde, e eu pensava, meu Deus, isso tudo é temporário, é uma coisa tão boa, você está em família, tem uma esposa que teme a Deus, tem uma filha. Falei, gente, que coisa maravilhosa, mas é temporário, porque daqui a pouco eu não serei mais o esposo da Valéria, e nós não seremos mais os pais da Isabela, porque nós estaremos na eternidade, lá não tem marido, mulher, filho, não, lá todos seremos um no Senhor. Nós vamos ter que ir para a eternidade. Já pensou que coisa triste?
Que coisa triste é se a minha filha, minha esposa, quando elas partirem, elas forem ver o Senhor e eu for para o inferno, e eu no inferno dizendo, cadê minha? Nunca mais estarei com eles. Olha, irmãos, vamos ser dedicados. Não encare isso como a pregação do Weber, não é a pregação do Weber, encare isso como o Espírito de Deus está falando comigo. Porque eu garanto para vocês, não por causa de mim, mas por causa da palavra, o Espírito Santo está falando conosco aqui nessa noite, e Ele está dizendo, levantem a bandeira, pratiquem a palavra, dediquem-se à minha palavra, tenham conhecimento de Deus, e abra a boca de vocês, e diga a esse mundo, que eles estão errados, que Deus existe, que Deus é, e que Deus nos criou com um propósito, e que Cristo morreu para nos salvar. Não durma mais, não aceite mais ficar dormindo. Olha, 2 Coríntios, capítulo 4, esse texto tem sido muito lindo, nas últimas ministrações aqui, eu quero te dar um detalhe dele, 2 Coríntios capítulo 10, aliás, a partir do verso 4, as armas da nossa milícia não são, mas sim poderosas para a destruição das fortalezas. Verso 5, como que ele começa o verso 5? Destruímos o quê? Raciocínios, a minha tradução diz raciocínios. As suas diz o quê? Diz o quê, Marquinho? Raciocínios. Destruímos raciocínios. Tem outra tradução que diz outra coisa? Hã? Eu não estou entendendo nada. Uma pessoa, vai lá. Argumentos. Então ele está dizendo, destruímos raciocínios ou argumentos, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Agora, deixa eu perguntar para vocês, como é que a gente vai derrubar argumentos? Diga-me. Como que derruba argumentos? Fala, irmão, como é que nós vamos derrubar argumento? O Vanderlei já levantou a palavra de Deus ali. Você derruba argumentos contra-argumentando. Então você está vendo que não tem esse negócio de falando as bobeiras de Deus aí, mãe, vou deixar para lá. Não, vou deixar para lá não. Vou deixar para lá não. Não vou deixar para lá. Está atacando a Deus, nós vamos abrir nossa boca como igreja. Abrir a boca como igreja. E contra-argumentar. E contra-argumentar. E não pelo poder do argumento, mas pelo poder do Espírito Santo, que impulsiona e revela o argumento. Derrubar todos esses raciocínios e argumentos. Mas como que a gente faz isso? Se eu não tenho nenhum interesse neste livro. Se eu não tenho interesse em estudar, em examinar as Escrituras, em passar algum tempo com as Escrituras, eu não tenho nenhum desejo de ler sobre as Escrituras, eu não tenho nenhum desejo de buscar mais conhecimento, saber o que está acontecendo, o que a Bíblia diz sobre todas essas coisas, eu não tenho desejo disso, como é que eu vou contra-argumentar? Como é que isso vai funcionar, gente? Eu estou falando sobre o nosso papel como igreja nesse momento, nesse tempo presente. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus, e nós precisamos abrir a nossa boca, sendo pregadores, discussando sobre a verdade de Deus, contra-argumentando, até que as pessoas caiam em si, e digam, Jesus Cristo é o Senhor, isso é a verdade, então seus pensamentos sejam levados cativos à obediência a Cristo. Nós precisamos levantar a bandeira, gente. Vou dizer para você, nós que somos
Pais aqui, quando nós não cumprimos o nosso papel como pai, lembra do que Jesus, repito o que Jesus disse: quem não é por mim é contra, não cumpra o seu papel de homem, de pai, de marido, e você estará contribuindo para o império das trevas, porque não existe neutralidade. Mulheres, deixem de cumprir o papel de mulher que Deus estabeleceu, não é o que você acha não, que Deus estabeleceu, de mulher, de mãe, de esposa, os papéis que Deus estabeleceu para vocês. Se vocês não cumprirem isso, vocês estão contribuindo para o império das trevas. Filhos que estão aqui, sejam desobedientes aos vossos pais, sejam rebeldes contra os vossos pais, e vocês estarão trabalhando para Satanás. Romanos capítulo 12, como levantar a bandeira do Evangelho. Essa bandeira é contra toda a ideia secularista, ela é contra o marxismo, o feminismo, é contra o existencialismo, niilismo e qualquer corrente filosófica, qualquer ideia que está se levantando contra a verdade de Deus. Quando nós levantamos a bandeira do Evangelho, nós estamos indo contra todo o secularismo, todas as ideias deste mundo. Romanos capítulo 12, vamos ver, mais uma coisa aí para a gente levantar a bandeira, já estou encerrando. Verso 1, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Olha o que ele diz no verso 2: e não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis, o que ele está dizendo conformar? Ele está dizendo assim: não tomem a forma, o formato deste mundo, não siga essas ideias, não defenda essas ideias, não argumente baseado nessas ideias. Diz: vocês não podem tomar o formato deste mundo. Mas ele diz aí: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele está dizendo: vocês não podem pensar como este mundo, vocês não podem olhar o mundo pelas lentes do secularismo, vocês precisam olhar o mundo pela lente de Deus. O nome disso é, esqueci agora, cosmovisão cristã, ou se você quiser, visão de mundo. Entenda uma coisa, irmãos, sabe o que é nascer de novo? Quando nós nascemos de novo, todas as nossas inclinações mudam, todas. Os nossos desejos, que era para as coisas do pecado, é transformado, e nós agora passamos a desejar as coisas de Deus. Todas as nossas vontades vão mudar, inclusive a nossa visão de mundo vai mudar. Eu queria que você prestasse bem atenção agora no que eu vou dizer, eu já estou encerrando. Quando nós nascemos de novo, se tem uma coisa que muda em nós, é a nossa visão de mundo. Eu não enxergo mais o mundo pelas lentes dessas ideias podres, eu não enxergo mais o mundo pelas lentes do mundanismo. Quando nós nascemos de novo e somos transformados por Cristo, nós passamos a enxergar o mundo pela lente da palavra de Deus. É como se o próprio Deus arrancasse os nossos olhos e colocasse os olhos de Cristo em nós e dissesse para nós: agora veja o que é a verdade. Existem inúmeros assuntos em pauta na sociedade, e nós estamos tratando esses assuntos por vias seculares. Isso é inadmissível para um cristão, porque se nós somos transformados, se o Espírito de Deus habita em nós, então nós tratamos todos os assuntos em pauta na sociedade pela ótica do próprio Deus. Se você perguntar: Weber, o que é um ateu? Eu vou dizer para você: um ateu é um tolo.
Mas por que você diz isso? Na verdade não sou eu que diz isso. Nunca leste as Escrituras? O tolo diz em seu coração: não há visão de Deus. Para Deus o que é? O ateu é um tolo, o ignorante, o idiota. Isso é o ateu. Weber, o que você acha do homossexualismo? É porque eles têm alguns problemas assim, né? Não, é pecado. O que o livro do meu Deus diz é pecado. Deve ser abandonado se quiserem realmente estar com Cristo na glória. O que é a pedofilia? Agora estão dizendo, não, é só um distúrbio. Não é distúrbio, coisa nenhuma. Isso é pecado. Pecado. Esse é o nome para isso. Agora a gente está procurando ficar argumentando as coisas por vias seculares. É porque não sei o que lá. Não tem isso, irmãos. É pelas vias do próprio Deus. É pela lente do próprio Deus. É por falta disso que você está vendo aí agora em igrejas inclusivas. Pastores que até um tempo atrás falavam sobre Jesus, que Jesus morreu na cruz e não sei o que lá, e agora eles estão dizendo assim: não, isso não tem problema ser homossexual, não tem problema, nem ser mentiroso, não, o pedófilo, gente, a gente tem que receber, afinal de contas é só um distúrbio, que eles, não tem nada disso. Nós precisamos olhar o mundo pela lente de Deus, por meio da palavra de Deus. Nós precisamos ser transformados e nos converter nesse sentido também. Se a Bíblia chama de pecado, então é pecado. Não troque o nome, é pecado. Vocês entendem? Olha para 1 Coríntios, capítulo número 2, verso 16. 1 Coríntios 2, 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Só o final de novo. 1, 2, 3. Mas nós temos o quê? A mente de Cristo e pensando como o mundo? Isso é contraditório. Todo cristão tem a mente de Cristo. Então nós olhamos todo mundo, todos os assuntos em pauta, nós olhamos a vida e percebemos todas as coisas pela ótica de Deus. Pela ótica de Deus. Nós conversávamos esse dia até com as irmãs que estão aqui, estávamos conversando e falando como é possível. Porque quem é o criador de todas as coisas, irmãos? Deus. Você acredita que Deus criou todo o conhecimento? Todo conhecimento, conhecimentos filosóficos, conhecimentos por parte da ciência, conhecimento por parte da educação, conhecimento em todo conhecimento, porque tudo quem criou foi Deus. Então você sabia que é possível, né? Eu me formei na área da educação, tem outros irmãos aqui também que se formaram na área da educação. Você sabia que é possível nós exercermos na área de educação pela verdade de Deus? Pela via da verdade de Deus. Então, as irmãs que se formaram aqui em psicologia, nós temos irmãos aqui, irmãs que se formaram em direito, nós temos irmãos que foram se formar em não é arquitetura não, fala aí, engenharia, está aqui o irmão está formando engenharia, não é isso? Formando em engenharia. Você sabia que é possível tratar e viver em nossas profissões pela via da verdade de Deus? Pela via da verdade de Deus, você sabia? Porque todo conhecimento veio de Deus. Nós podemos agir em todas as áreas da nossa vida, irmão, através da verdade de Deus. E é isso que se espera daqueles que nasceram de novo. Um dia um sapateiro perguntou para o Lutero assim: Martinho Lutero, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus demais, Martinho Lutero. O que é que eu faço? Ele diz assim: isso é o quê? Eu sou sapateiro. Ele diz: então produza o melhor sapato e venda por um preço justo.
Nós não podemos continuar dizendo, ser cristão, nascer de novo e continuar fazendo, vivendo e olhando o mundo pelas óticas deste mundo. Nós precisamos converter a nossa visão também. Isso, irmãos, é o básico do que é levantar a bandeira do Evangelho. E repito, para encerrar, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Quem não é por Cristo, está contra Cristo. Fique de pé no seu lugar.